estamos de volta na rúbrica Esta é a Hora da Gestão e tenho aqui alguém que nos vai ensinar hoje relativamente ao tema de gerir o dinheiro, de gerir estas expectativas que nós temos enquanto consumistas, mas para as crianças. Boa noite, Pastora Helena. Boa noite. Muito obrigada por obrigada estar aqui também esta noite. pelo convite, mais e por uma vez. por nos trazer este tema que é atual e que nos pode ajudar a ver realmente esta questão do consumismo, mas a questão de por ser com crianças. Exato, é muito importante porque, infelizmente, nós estamos numa sociedade que é consumista e acho que faz todo o sentido nós falarmos um pouquinho já em relação às crianças para as preparar e não ficarem elas próprias já afetadas por este consumismo. Enquanto as conseguimos controlar, não é? Enquanto as conseguimos... Não, eu penso... Quando nós ensinamos a criança, ela quando cresce... Fica para sempre. Ficam, esses princípios ficam. Mas já, por isso é que é importante. Já podemos identificar a diferença entre uma criança que pode ser ter propensões para ser mais ou menos consumista? É assim, eu acho que todos... Há questões que têm a ver com o próprio caráter da pessoa. Às vezes, tenho não sei quantos filhos, um é tão poupado e o outro gasta o dinheiro todo. Tem a ver com a própria pessoa, não é? O caráter de cada um, a maneira de ser. Mas todos nós somos ensináveis. Então, as crianças muito mais ainda. Se a criança tem uma propensão para gastar, para ser gastadora, para querer tudo, daí alguns pontos que nós aqui pusemos. O primeiro ponto, de facto, é perceber se a criança é consumista. Ela pode até nem ser. Se tem tendência para ser consumista. Um dos pontos que nós aqui realmente abordámos é: será que a criança, quando está a ver os anúncios na televisão, lá no meio dos bonecos, ela fica muito focada ali na publicidade? Eu tenho que ter aquilo lá. Aquilo é tão giro. Eu tenho que ter... Ou se a criança vê a publicidade de uma forma descontraída e portanto, sem se focar muito naquilo que está a ver. É porque a publicidade, toda ela está construída de forma muito atraente. Exatamente. Quer até a música, a cor. Portanto, isso à partida, mesmo que a criança não identifique logo que está ali qualquer coisa que ela pode querer, mas o primeiro impacto já está a chamar a atenção. Exatamente. É esse o objetivo. Claro. É esse o objetivo. Agora, se a criança realmente reage ou não, ou se cada vez que vê o é anúncio diz: eu quero isto, eu quero isto. Não, mas afinal não, agora vem outro. E nós sabemos que a publicidade é muito agressiva. Esse é um ponto. É que antigamente era muito na altura do Natal. Na altura do Natal, quando chegávamos ali a novembro, os anúncios todos eram brinquedos. É uma coisa que a criança fica toda baralhada. Hoje em dia, como há canais específicos para crianças só de desenhos animados, constantemente nos intervalos há muitos anúncios, portanto já não é só no Natal, aí já as crianças são bombardeadas com mais regularidade. Sim, e aí a criança... Aí começava já as dicas, não é? A criança ser ensinada, tudo aquilo que nós vemos não é só para nós sabermos que existe e, portanto, não dar muito valor a isso. Esse é um ponto, porque se a criança fica muito focada, de facto, aí já talvez a criança tenha alguma tendência para ser consumista, já começa a não... Já é um alerta. É um alerta. Depois é aquela que quando começa a ir para a escola... será que a criança, quando chega à casa, o meu colega tem um telemóvel tão giro, eu também gostava tanto de ter um telemóvel daqueles, mãe e tal. E dizem assim: só eu é que não tenho. Às vezes apelam ao sentimento. Só eu é que não tenho, tal. E não só às vezes é a roupa, as roupas de marca, se bem que hoje os jovens já começaram a perceber que se forem ali à Zara, compram ali umas calças de ganga ou tal, passa a publicidade, ou outro qualquer, mas antigamente havia muito aquela questão das marcas. Tem umas calças de ganga da marca X e tem uns ténis da não sei quê e tal, e eu não tenho. Portanto, tudo isso são... Hoje são outras coisas, ou seja, talvez os ténis se destaque mais, o telemóvel... Hoje o telemóvel é uma coisa... É a loucura entre jovens, crianças, adultos, em todos. E não só. Pronto. São tudo pontos que nós devemos estar atentos para ver se a criança realmente ela está a enverdar por esse consumismo
que existe. Claro que isto é de uma forma genérica, não vamos estar a pensar, a falar que é tudo igual em todo lado, claro. Sim, não se consegue enfiar tudo na mesma caixa, mas não, estes não se consegue, são pois. indicadores. São indicadores, pronto, exatamente. É preciso perceber se a criança, quando vê uma coisa, ela quer logo, ou se a criança é daquelas que eu gostava, mas, oh mãe, não, filho, agora não é a altura para tu comprar isto, se calhar mais tarde, se for realmente importante e tal. E aí ver se a criança faz birra, não, mas eu quero agora e tal, ou se a criança aceita com facilidade o aquilo não. que o não. Hoje há muitas crianças que têm muita dificuldade em aceitar o não e isso acaba por se refletir até nas escolas, na forma como se comportam com os mais velhos e tudo isso. E tudo isto está ligado, não é? Portanto, realmente os pais conseguirem educar a criança em todos os aspectos e claro que neste também, que é muito importante. Aqui ponho já aqui um fator importante que é, será que os pais também são pessoas consumistas? Porque se os pais forem consumistas e, portanto, o que interessa é gastar, a criança se calhar vai ter a tendência para imitar os seus pais, que é o que é normal, não é? Então há aqui algumas dicas que nós podemos realmente falar sobre elas para ajudar a criança, ensiná-la como é que ela há de facto de gerir o seu dinheiro e um dia quando ela já for mais crescida vai com esses ensinamentos. Que dicas são essas? Por exemplo, a criança aprender que tudo aquilo que para ela pode ser importante no imediato, se calhar não é assim tão importante, se calhar nem é necessário. E os pais terem a sabedoria para lhes ensinar exatamente isso. Mesmo que o pai tenha capacidade financeira, não haver precipitações, ou seja, tudo o que a criança quer, mesmo podendo, é melhor controlar. Sem dúvida nenhuma. Acho que é um erro os pais darem tudo o que as crianças querem, porque a criança deixa de dar valor às coisas. Inclusive, essa é uma das dicas também que nós tínhamos. Será que a criança... Observar se ela valoriza o que tem. Se ela valoriza aquilo que tem, se ela valoriza aquilo que lhe é dado, por exemplo, os presentes, não é? Quando se dá presentes, será que a criança fica tão feliz com aquele presente que anda com ele, que brinca, ou esquece logo o presente, deixa-o em qualquer lado, até se partir não faz mal. Portanto, isso é logo uma dica, porque a criança não está a dar valor nenhum. Mas quem recebe que é muito acaba por não dar valor, porque nem sabe valor. para que lado voltar, não é? Se partir este de um outro, não gostou nada. Eu lembro-me quando a minha filha mais velha era pequena, eu sempre tive este princípio com as minhas filhas, de fazer entender que a vida não é fácil e, portanto, que temos que dar valor às coisas que... As coisas têm valor e, portanto, temos que lhes dar esse valor. E fui muitas vezes criticada, porque eu dizia à mais velha, quando ela pedia alguma coisa, por acaso elas nunca faziam birras para nada e nunca foram muito exigentes nesse sentido, mas, eu queria isto. Eu disse, filha, agora não é oportuno, porque o dinheiro que a mãe tem vai ser para comprar a comida para ti, a tua roupa, isso agora, estás a ver. Depois também vou gastar dinheiro aí. Que criança tão pequena, já estar a incutir essas coisas na mente da criança. Mas é assim mesmo que tem que ser. Porque a criança vai crescer sabendo que nós temos que fazer opções. E às vezes aquilo que eu queria muito, se calhar não é oportuno. Portanto, eu vou ter que optar. Ou tenho aquilo, ou vou deixar de ter outras coisas. E, portanto, os pais, mesmo que tenham possibilidades económicas, para bem dos seus filhos, eles devem realmente reprimir-se, no sentido de não lhes dar tudo aquilo que eles querem, mas sim aquilo que é necessário para eles. Acima de tudo, para os preparar para saberem viver com tudo, ou com pouco, ou com nada mesmo. Exatamente. Porque há situações, eles estarão às vezes, sempre preparados ao longo da vida. Exatamente. De qualquer obstáculo que tenham, conseguirem ultrapassar. Sem dúvida nenhuma. E esta questão de mesada, deve-se dar uma mesada à criança ou não? Porque para nós adultos, o nosso ordenado é resultado do trabalho que nós efetuamos ao longo do mês. A mesada, eu penso, a minha opinião pessoal, que é bom. É um método bom para que a criança, neste caso já um adolescente, claro que depende da idade, não é, da criança, ele já conseguir gerir o seu dinheiro, porque
para tudo aquilo que ele precisar, mãe dá-me dinheiro, ele acaba por não gerir coisa nenhuma, não é? Mas se ele tiver uma mesada de um determinado valor e se ele souber que desse valor ele vai ter que gastar, ter os seus gastos pessoais, aquilo que vai comprar na escola, uma coisinha que compra cá fora, sei lá, ele vai ter que saber gerir isso. Então, os pais aí devem ensinar a criança, também não a guardar tudo, porque senão torna-se um tipo patinhas, não é? E não gasta dinheiro com nada e fica, nós chamamos de mão de vaca, porque não gasta nada, também não é bom, porque isso também não é saudável, mas também não gastar tudo. Ou até gasta tudo e depois já não tem dinheiro, tens que me dar algum dinheiro. E, portanto, os pais aí têm que ter alguma sabedoria para ensinar a criança a gerir. Até relacionado com esta dica que nos dá de conversar com a criança sobre os sonhos que tem, os alvos, Exatamente. aquilo que gostaria de adquirir. Exatamente. O facto de ter uma mesada, ele pode fazer a sua poupança para alcançar. Por exemplo, a questão dos telemóveis. Realmente hoje, isto dos telemóveis, agora já saem outros melhores e depois eu estava ali já com um problema, porque o meu telemóvel já não tem espaço, porque temos este problema, não é? Então tem que se comprar outro telemóvel. E esse por exemplo, uma das coisas que o jovem percebeu, eu realmente gostava de um telemóvel melhor. Então, olha, da tua mesada vais poupar para esse telemóvel. Por exemplo, eu gostava de fazer, os meus colegas vão fazer uma viagem, uma visita de estudo ou uma viagem de finalistas e os pais, se calhar, até nem têm assim muitas possibilidades. Olha, poupa para tu depois conseguires e depois eu dou-te o restante para tu conseguires ir, por exemplo, essa viagem de finalistas. A ideia de se guardar, haver pequenos milheiros, aqui até falamos em pequenos cofres, ou milheiros, milheiros e eles visualizarem que é para aquilo, exato, os ajuda a desenvolver esta característica. Incentiva-os à poupança. Começam a olhar para ali, já tenho tanto, já tenho, está a crescer e tal. É ótimo para que a criança realmente se habitue que é bom poupar e depois dizer assim, poupei, fui eu que comprei uma bicicleta, fui eu que comprei não sei o quê, com o dinheiro que eu poupei. Vai ter mais cuidado, com certeza, porque vai se lembrar que lhe custou. Dá mais valor. Dá valor, porque aquilo fui eu que comprei. Eu consegui poupar e eu comprei. É muito bom. E claro, isso faz com que a criança cresça a todos os níveis. Cresce como pessoa, cresce como ser humano, cresce como um futuro pai, uma futura mãe, que ela própria vai ter a sua vida e vai já com com alguma prática de como realmente se gere, depois numa outra dimensão, mas já vai com bons princípios. E com estas pequenas dicas, na realidade não se está a dar um peso excessivo à criança, pois não? Quer dizer, claro, a criança não tem noção nenhuma que tem contas para pagar ou qualquer coisa, ou seja, só se está a dar as bases mesmo a nível financeiro e da importância, porque a minha filha, quando eu era pequenina, como via ir ao multibanco com o cartão tirar o dinheiro, ela achava que era assim. Era fácil, o dinheiro estava ali. Vais depois o cartão e ali sai dinheiro. Porque eu acho difícil, eu acho muito difícil, pelo menos vejo pelos meus filhos, eles têm muita dificuldade, o mais pequenino, a perceber o valor do dinheiro, daí o pedirem tudo, porque acham que é tão simples, é só colocar o cartão na máquina e sai o dinheiro que... Por isso é que nós temos que ensinar. E também fala-nos do exemplo dos pais. Sem dúvida, aquilo que eu estava a dizer há pouco. Se os pais derem exemplo, serem pessoas controladas financeiramente, são pessoas que até conversam com os filhos, olha, vamos tentar aqui poupar um bocadinho para nós termos umas férias este ano melhores, vocês gostavam de ir onde? Olha, se calhar este ano vamos se calhar para aquela praia que nós nunca fomos, mas vamos poupar aqui um bocadinho e tal. E eles, os próprios pais, eles verem que os pais fazem isso. E isso, claro que é meio caminho andado para que a criança também siga as mesmas pisadas. É muito importante. Por exemplo, hoje é muito fácil as pessoas adquirirem muitas coisas, inclusive férias, a crédito. A crédito, pois é.
Pronto. E a criança não percebe. A criança não percebe acha isso. que é mesmo muito Pronto. fácil. E que nós já temos falado aqui nesta rúbrica, né? Dos perigos dos créditos, porque as pessoas ficam de tal maneira endividadas, porque é muito fácil, de facto, nós pedirmos um crédito, é concedido, já tem aquilo, já tem as férias, já comprou isto, já comprou aquilo, mas aquilo vai ter que ser pago. É mais uma fatia que vai ter que ser retirada ao vencimento. E por vezes, ao longo dos meses, pode acontecer alguma coisa que vem causar dificuldade que a pessoa não estava a contar. Exatamente. E esse extra está a ser uma pedra. Está a ser ali, sem dúvida nenhuma. Contrário disso, se a pessoa se habituar, se a família tiver esse hábito de sempre fazer uma poupança, vai poupando durante o ano e tal, e depois vai conseguir comprar então, ou ter as férias, ou comprar alguma coisa extra, com aquilo que poupou, vai ver a diferença que é. E a criança vai se habituar a ver isso e, invariavelmente, ele vai ser realmente um adulto que vai seguir o mesmo que os pais também lhe ensinaram, não é? E é sem dúvida que é o viver muito melhor, é o saber viver. E nós falámos aqui de crianças, mas é uma questão que se estende aos jovens, que já têm outra percepção do valor do dinheiro, mas que hoje em dia, pela influência que as redes sociais têm em todos nós, né, crianças, jovens, adultos, que estão sempre a ser bombardeados por aquilo que se chama de influencers, que é sempre para comprar. Elas estão sempre a mostrar produtos. Os jovens, eu acho que também existe uma grande dificuldade em fazê-los compreender que nem tudo é o que parece, porque elas mostram o produto e parece a melhor coisa deste mundo, mas é porque elas estão a vendê-lo. É publicidade, não é... Só como está no dia-a-dia delas, parece que é... eu também quero ter, mas é outro tipo de publicidade. Sim, sem dúvida. E falando dos jovens, eu penso que nós temos uma geração agora de jovens que eu acho que lhes faltou esta parte, porque passámos por crises, porque passámos por situações muito complicadas, e eu, por aquilo que eu me apercebo, há jovens que se sentem muito perdidos em relação a toda esta matéria da área financeira, daí acaba por se refletir depois também nas famílias, depois não constituem famílias porque sabem que depois há uma série de responsabilidades. E de coisas que têm que abdicar em favor da família. Em favor da família, e não estão para isso. Não, lá está, não tiveram esta preparação. Mas até é bom não estarem para isso antes de a constituírem, porque depois de constituírem temos que assumir aquilo que... Sim, sem as decisões dúvida. Que tomamos. Mas é pena que eles não estejam preparados para... Portanto, se calhar, muito provavelmente, não houve esta preparação de pequenos. E chegam a uma altura, até já têm o seu emprego e tal, mas falta-lhes depois daí as dicas, não é? Para as crianças que poderão ajudar, acima de tudo, os nossos filhos no futuro. E foi isso que a pastora hoje nos quis deixar a mensagem. Ter conseguido passar aqui alguma... Com certeza que deixou. Espero que sim. Nada assim de novo, mas que venha lembrar a todos nós que podemos melhorar aquilo que passamos aos nossos filhos. Muito obrigada. Obrigada também. Nós esperamos-la cá com outro tema assim interessante. Agora ficamos na dúvida. O que é que virá? É isso. Muito obrigada, pastora. Vamos para um